E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio Adalmir Palácio, que é psicólogo. Adalmir, seja muito bem-vindo ao Informativo. Muito obrigado, boa noite. A gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista, o que significam essas duas coisas, personalidade e temperamento? Mateus, a personalidade e temperamento muitas pessoas confundem, mas o temperamento e o caráter é aspectos da personalidade. E como isso é encarado pela psicologia, né? Tem diferentes ramos, né, digamos assim, diferentes correntes. Como cada uma enxerga essas coisas? Existe diferença de uma para outra? Sim, tem várias diferenças, porque tem vários teóricos também e correntes que vão trabalhar o ser humano, que vai olhar o indivíduo, né, o sujeito, de uma forma única, singular. Outros vão trabalhar com enquadramentos, com padronizações. Então, isso vem de várias formas de estudo e observação do sujeito. Então, nós temos algumas correntes da psicologia que vêm baseadas em evidência, então, através de estudos, conseguem falar do sujeito humano de uma forma mais particular, outras correntes de forma mais subjetiva. Então, tem formas diferentes para cada personalidade, né? Assim como também os temperamentos, né? Sendo que tem alguns estudos sobre temperamentos que vêm desde Hipócrates, né, pai da medicina, que vai falar sobre 4 temperamentos, daí foram ampliados entre outros estudos, e as personalidades por cada perspectiva da psicologia de forma diferente e ampliada. Aproveitando que você deu ênfase na questão do temperamento, né? 4 tipos. Quais são eles para quem não conhece? Olha, Hipócrates começou esse estudo, né? E trouxe a condição de falar de 4 temperamentos, ora colocados assim, comparativos com elementos da natureza, como ar, fogo, água e vento, né? E terra. Então, ele faz essa colocação do tipo sanguíneo, tipo colérico, tipo flêutico também. Então, ele vai dando essas nomeação aos 4, né? E trazendo essa condição melancólico também dos 4. E assim, fazendo um comparativo e uma colocação com as condições humanas, né? E braço da personalidade. E isso está muito relacionado ali à questão emocional ou racional da pessoa, se a pessoa é introvertida ou não. Só que existem diferentes formas, né, dessa avaliação. Na prática, como essa avaliação deve acontecer, né, esse diagnóstico, digamos assim, né? Porque existem muitas pesquisas na internet, né? A pessoa pode buscar na internet essas informações, mas você diria que é o método mais adequado ou não? Olha, nós temos a internet hoje que auxilia bastante. Existem algumas pessoas que vão se basear nesse sentido. Essas condições de temperamento e personalidade realmente influenciam na vida, no dia a dia da pessoa. E o que eu diria, né, na minha forma de trabalho, como psicólogo clínico, é que o ideal é que a pessoa possa se conhecer, né, que ela possa entrar em análise, fazer a sua psicoterapia, buscar a sua condição de entender os seus comportamentos. Por quê? Porque se nós formos nomear, né, a situação de cada indivíduo por personalidade, através somente de testes, ainda mais testes que são da internet ou testes que estão em revistas, revistas de entretenimento, isso fica muito raso e reducionista para o ser humano. Com certeza. Adalmer, eu te convido agora a assistir um material que a nossa equipe de reportagem preparou nas ruas com a população dando sua opinião. Qual que é a diferença entre personalidade e temperamento? Eu acho que personalidade é algo que vai mais da pessoa, assim. A pessoa vai criando com seus hábitos, a cultura que ela está dentro ali. Já o temperamento é algo mais genético e talvez ligado para o lado emocional, mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que personalidade é uma pessoa assim que ela sabe o que é que ela quer, ela é uma pessoa mais confiante, ela, assim, por exemplo, ela sabe o que é que ela gosta de vestir, o que é que ela gosta de fazer. E temperamento eu acho que assim, é uma pessoa que ela vai muito na onda das pessoas. E às vezes ela não está fazendo o que ela realmente gosta, ela ainda não se descobriu.
Adalmir, a gente viu ali que o pessoal ainda não está sabendo muito bem, né, o que significam essas duas coisas, a relação entre elas, mas eles mencionaram algo interessante, né, autoconhecimento, né, se conhecer. Como que esse processo funciona? Bom, esse processo é um processo bem delicado. Nós temos algumas coisas que são norteadoras, sim. Como nós estávamos até falando anteriormente sobre temperamento, existe pessoas que têm o seu temperamento, né, que tem ou que convive com um temperamento colérico, né, um comportamento explosivo, um comportamento às vezes de acomodação com situações e pensam que aquilo ali é o comportamento que eles trazem, a conduta e temperamento. Através do autoconhecimento ou através da não adaptação com isso, a pessoa consegue ir trabalhando isso aos poucos, né? E não vendo isso como um defeito, porque é muito complicado quando nós trazemos essa palavra, esse conceito de defeito, né? Defeito fica para as máquinas. Nós podemos pensar em pontos que tem a aperfeiçoar. Com Né? certeza. O que eu posso aperfeiçoar? O que eu tenho em mim para trabalhar? O que não me agrada? O que dificulta as minhas relações pessoais? Né? É nessa parte que a personalidade entra. E o caráter, que também são condições. Por exemplo, a personalidade ela é moldável. Ela se modifica no decorrer da vida. Não é uma questão assim, se eu nasci assim, serei assim e pronto. Né? Como se fosse uma questão... às vezes assim, determinista, mas modificável. Né? Ao decorrer da vida, situações fazem com que a gente modifique no ambiente ou com as pessoas. Né? Certamente. Então tem essa diferença. Adalmir, a gente está falando sobre personalidade, temperamento, mas muitas pessoas buscam esse autoconhecimento por meio de horóscopos, signos, né? É recomendado também? Não é? Tem alguma ciência por trás? O que você pode comentar sobre isso? Olha, para quem tem uma busca mística, né, uma tendência dessa busca, não só por essa via, mas também pelos oráculos, né, pela condição assim de se associar a alguma condição religiosa, de identificação de personalidade, isso depende muito do que faz sentido para a pessoa. Porque tem pessoas que podem ler o horóscopo ou ver alguma coisa em algum tipo de oráculo e falar, isso não tem nada a ver comigo. Então, o sentido quem dá é a pessoa. Assim como um consultório clínico de psicologia, quem norteia é o paciente. Então, nós temos essa diferença. Né? Então, para a psicologia, nós temos uma máxima que é não tem certo e não tem errado. Tem o que faz sentido. Então, o sujeito vai se identificando e vai entrando nessa vibe, né, nessa condição de diferença. Por isso que é difícil padronizar a personalidade por estudo. Exemplo, Freud traz o conceito de instâncias psíquicas, id, ego e superego. Né? Se nós formos pensar por Winnicott, o Winnicott traz um conceito de falso self e gesto espontâneo, para falar de como nós reagimos ao ambiente. Se for pensar também na questão de temperamentos, Hipócrates traz a questão dele, né, que é os 4 tipos de temperamento. Então, é uma amplitude grande. Né? Søren Kierkegaard, um grande filósofo dinamarquês, vai dizer também sobre os estágios que nós temos para sair da angústia. Né? Estágio ético, estético, religioso. Então, os teóricos foram vendo formas que o ser humano utiliza de suas respostas com a vida para nomear como personalidades. Adalmir, a partir dessas diferentes possibilidades, né, de identificação, né, de se reconhecer a partir de algo, né, desse processo de autoconhecimento, quando a gente fala de diferentes instâncias, né, educacionais, profissionais, né, do dia a dia, em casa, a partir desse autoconhecimento, como que a gente deve aplicar, né, essa melhora, né, esses pontos em melhoria, né, como você mencionou, ali no dia a dia, em cada aspecto da nossa vida? Olha, somos seres sociais e, além de sociais, adaptáveis. Então, não que para cada ambiente eu vou ser uma pessoa diferente, mas eu percebo as necessidades de cada situação. E se eu quero continuar nesses ambientes, eu vou criando condições para isso, né? Entendendo, interpretando e vivenciando. Se aquilo fere, né, me lesa,
no sentido de o tempo todo eu ser uma outra pessoa que na qual não se encaixa nessa persona, né? Essa palavra personalidade vem de persona, persona vem de máscara, então acaba que uma hora a máscara cai, a pessoa não fica. Então, para que fique, o ambiente tem que ter sentido com a pessoa, né? E a pessoa também precisa ter sentido com o ambiente e com as pessoas. Quem vai fazer isso? É o afeto. O afeto vai criar vínculo. E o vínculo é que cria essa instabilidade entre pessoa, ambiente, pessoa e pessoa. Adalmir, quando a gente fala de mudanças ao longo da vida, tem muita gente que comenta, né? A pessoa passou de tal idade, ela não vai mudar mais. Isso é verdade ou não? Olha, isso pode ser uma questão assim da própria pessoa que traz a resistência, tem certa idade, não muda, tem os clichês, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, mas nós estamos falando de madeira, não de ser humano. O ser humano é flexível, ele é moldável. Existem trabalhos, estudos, pesquisas de pessoas que em situação de quase morte modificou todo o seu modo de ser para poder entender mais um pouco sobre a vida, para poder se modificar e ter pelo menos uma leveza, né? Trazer a leveza para si mesmo. Adalmir, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem ali de incentivo, né, para as pessoas buscarem esse autoconhecimento. E eu também queria que você indicasse o caminho. Para quem quer dar esse primeiro passo, qual que é o caminho? Existe uma receita? Olha, se nós formos pensar numa sugestão, é que o incômodo que a pessoa sente já é o começo, né? Então, ou seja, eu quero me modificar e aí eu busco descobrir aonde é que eu preciso ter essas condições de melhora, né? A psicoterapia é um convite, o diálogo é um convite, o reconhecimento é outro. Então, a partir do momento que eu reconheço, que eu falo, olha, tem uma coisa em mim que eu gostaria de mudar para melhorar eu comigo e eu com as minhas relações e com o mundo. Isso faz uma diferença, né? Então, o começo é interno, não é o começo lá na psicoterapia ou o começo lá nas relações daquilo que eu excluo, que eu incluo. O começo é interno, né? Eu penso que o ser humano se movimenta pela falta. Então, se falta algo, eu percebo que eu preciso ter o desejo de busca também em algo. Então, é totalmente intrínseco, né? Dentro, é pela pessoa. Excelente, Adalmir. Muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço. aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vindo.